Já posso começar? Eu já desisti, já. Quer assim, quer tocar? Não, mas a gente vai falar. Será? Não, tem que falar lá, porque aqui falar aqui a gente vai falar. Eu ia falar. Posso? Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Mariana Sassi e hoje eu estou aqui junto com vocês para essa palestra. Tem alguém falando mais alto? Boa tarde a todos, reforçando que a nossa palestra vai ser dada no formato silenciosa e os senhores e senhoras precisam sair e retirar os fones para que possam assim sincronizar e escutar a palestra. Muito obrigada. Bem, acho que agora sim eu posso começar, né, pessoal? Dá? Não dá para me ouvir? Dá para me ouvir? É canal 5, tá, pessoal? Canal 5, para quem não está conseguindo escutar. Meu nome é Mariana Sassi, eu sou médica, estou há 7 anos na indústria farmacêutica e hoje eu estou aqui com muita alegria para dividir com vocês, né, um pouquinho da minha jornada, acompanhada de 4 mulheres excepcionais aqui do meu lado. Então eu tenho a doutora Débora Galhato. A Débora é oncologista clínica da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Fez residência em oncologia clínica pelo Hospital AC Camargo e fellow no MD Anderson Center na Universidade do Texas. Junto comigo tenho também a Evelyn Scarelli. Evelyn é fisioterapeuta, coordenadora de projetos e voluntariado no Oncoguia. Trabalha numa ONG, que é uma ONG de apoio, informação e defesa dos direitos das pacientes com câncer. Evelyn é apaixonada por gente, por facilitar meios de comunicação para conectar, inspirar, engajar e mobilizar as pessoas. Tenho também a doutora Maria Isabel Achatz. A doutora Maria Isabel é coordenadora de oncogenética do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. É especialista em genética médica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, doutora em oncologia pela USP e cientista adjunta da Clinical Genetics Branch, National Cancer Institute, National Institutes of Health, USA. Falei certo, Maria Isabel? E também comigo a doutora Mari Cansado. A Mari é médica endocrinologista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, com pós-graduação em Medicina Integrativa pelo Einstein, é paciente de câncer de ovário em remissão há 6 anos e apresenta a mutação PRCA2. Ela também é voluntária da Oncoguia. E aí, para a gente começar, então, né, eu vou passar aqui os slides, eu queria convidá-los todos a escanear esse QR Code. Então, por favor, peguem os seus celulares. Obrigada. Escaneiem o QR Code, por favor. O QR Code vai ter umas perguntas para vocês. Eu queria muito que vocês aproveitassem respondendo. Eu vou estar aí 2 minutinhos para isso, por favor. Vou passar aqui também. Daniel, produção, tem alguém aqui? Porque não está... agora sim. Esses são os meus conflitos de interesse, tá, pessoal? Então, além de médica e trabalhar na indústria farmacêutica há 7 anos, eu estou há 1 ano trabalhando na AstraZeneca em tempo integral. E eu não possuo ações da empresa. Agora sim, uma pergunta que eu queria muito convidá-los a participar, né, e projetar. E eu queria saber quem aqui já ouviu falar de teste genético para o câncer. Muito obrigada, tem algumas mãos levantadas. Podem responder pelo QR Code também. Enquanto isso, eu queria convidá-los para responder outra pergunta. E eu queria saber quem aqui dessa plateia, né, que está com a gente hoje é paciente ou foi paciente de câncer. Temos bastante mãozinhas. E quem aqui é envolvido, seja como familiar, seja como profissional de saúde, no cuidado, ou como voluntário, quem é envolvido no cuidado da paciente com câncer? Temos bastante gente. Eu queria começar dividindo com vocês uma história que aconteceu comigo ontem.
Ontem eu fui procurar um colégio novo para o meu filho. O meu filho está tendo bastante problema no colégio dele atual. Ele tem um amiguinho com TEA, com transtorno do espectro autista, e esse amigo, ele é apaixonado pelo meu filho. Então, ele imita meu filho o tempo todo, ele fica em cima dele. E eu estava procurando o colégio por outro motivo, e a coordenadora do colégio me falou, quando eu comentei com ela esse episódio, ela falou: Mari, é muito engraçado, porque quando a gente pensa num paciente que precisa de um cuidado, seja um paciente, uma criança com TEA, seja um paciente com câncer, a gente foca muito no paciente. E, na verdade, a gente tem que focar não só no paciente, mas toda essa rede de cuidado que ele tem, porque é isso que dá força, é isso que sustenta esse paciente nessa jornada. Então, hoje eu queria convidá-los a fazer esse exercício, a fazer essa reflexão. Então, quando a gente fala de testes genéticos no câncer, os personagens envolvidos não envolvem apenas o doente com câncer, mas também todos que o acompanham nessa jornada. E para começar a falar em jornada, eu vou dividir um pouquinho a minha aqui com vocês, né? Eu estou com 38 anos, com 15, o meu pai descobriu um câncer de rim e acabou falecendo. A minha mãe tinha pólipos de repetição, sempre com carcinoma in situ no intestino, e ela acabou fazendo uma cirurgia. A minha avó tinha feito uma cirurgia para retirada de um câncer de cólon no ano anterior. A minha mãe fez essa cirurgia para tirar esse pedaço do intestino que tinha esses pólipos de repetição e ela acabou falecendo da cirurgia. Nesse período da minha vida, que meu pai morreu e poucos meses depois a minha mãe, eu perdi 11 pessoas da minha família. Então, a minha tia que morava comigo teve câncer de mama, a minha avó teve um linfoma poucos meses depois, a mãe da minha tia, né, minha tia-avó, faleceu de câncer de mama e a outra filha dela também apresentou um câncer de mama seguido de um câncer de tireoide. E o câncer a gente sabe que pode impactar a jornada não só da mulher, né, mas de todas as pessoas de diversas formas. E para conversar um pouquinho sobre essa doença, eu queria convidar a doutora Débora para falar aqui com a gente. Débora, por favor. Bom, olá para todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, para falar de um tema que eu sou suspeita. A Mari me deu a tarefa aí de, em poucos minutos, dissertar um pouco sobre câncer de mama. E vou falar alguns aspectos que eu acho fundamentais. Vou ter que correr com alguns slides, porque me deram 15 minutos, mas aqui está aparecendo 10, não sei como vai ser. Então, vamos começar. Então, câncer de mama é uma doença muito prevalente, né? Quando eu falo da prevalência, às vezes a paciente no meu consultório se assusta. 1 em 8 mulheres vão ser diagnosticadas com câncer de mama, ou seja, 12% das mulheres vão apresentar câncer de mama em algum momento da sua vida. Vamos falar de alguns fatores de risco, mas acredito que todos nós, seja diretamente ou indiretamente por algum amigo, algum familiar, já fomos tocados por essa doença. Felizmente, a mortalidade de câncer de mama vem reduzindo, a incidência passou por um aumento muito grande na década de 90, fruto dos exames de screening, e vem aumentando aos poucos. Então, esse é um ponto importante. A incidência do câncer de mama, ela vem aumentando discretamente, e muito se fala, nossa, como as mulheres vêm jovens hoje em dia com câncer de mama, e muito tem a ver com os nossos hábitos de vida. Sedentarismo, obesidade, as mulheres às vezes deixam para ser mães muito mais velhas após os 35 anos, uso de terapias hormonais exógenas em grande quantidade. Então, tudo isso, claro que afeta inexoravelmente a incidência e a faixa etária com que a doença aparece. Felizmente, a grande maioria dos tumores de mama é diagnosticado localizado. Em torno de 65% a doença está confinada na mama. Em torno aproximadamente de 25% a doença é locorregional, então tem também doença nos linfonodos axilares ou fossa infraclavicular, mamária interna ipsilateral. E, felizmente, apenas 5% das mulheres são diagnosticadas com doença à distância, com metástase. Mas, como a gente vai ver, isso é muito variável de acordo com o desenvolvimento socioeconômico de cada país. Então, quando eu falo de Estados Unidos, essa prevalência, 3% só diagnosticado metastático. A grande maioria com doença localizada. No Brasil, esse número da doença metastática, já o diagnóstico, é mais que o triplo, ultrapassa 10%. Isso, infelizmente, fruto
a barreira de acesso a exames como mamografia, que fazem com que a mulher consiga ter o diagnóstico precoce. Câncer de mama é uma doença que está no ápice, no topo da causa de mortalidade relacionada ao câncer em mulheres. Então, nós precisamos falar sobre tratamento adequado, diagnóstico precoce e, claro, evitar aí as pacientes que ficam esperando muito tempo para um tratamento adequado. E um ponto importante é que toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, tem que começar a fazer mamografia, independentemente da história familiar, independente de sintomas na mama. Isso é uma recomendação tanto da Sociedade Americana quanto da Sociedade Brasileira de Mastologia. Um ponto que a Maria Isabel vai falar com muito mais detalhes é que nem todo câncer de mama ele é hereditário, ele é causado por uma alteração genética que o paciente herda ou do pai ou da mãe, mas todos os tumores são genéticos, porque aquela célula ela pode adquirir uma alteração que passa com que ela se desenvolva e cresça desenfreadoramente. Então, falar de genética é muito importante. A Maria Isabel também vai falar com mais profundidade sobre isso, mas é muito comum, 1 em 50 pacientes diagnosticadas com câncer de mama podem ter a mutação de BRCA1 ou BRCA2 germinativo. Isso tem implicações múltiplas, inclusive hoje em 2022 tem implicações para o tratamento que aumenta a cura das mulheres em câncer de mama localizado. E nós sabemos que 1 em 20 pacientes com câncer de mama tem mutações em outros genes que não BRCA1 e 2, como ATM, PALB2, CHEK2, outros genes que estão associados à doença. E é óbvio que quanto maior os fatores de risco, mais rica a história familiar dessa paciente, maior o risco de eu encontrar uma mutação. Então, se eu pego uma mulher com história familiar de câncer de ovário, de câncer de mama em homem, eu vou aumentando a chance dela ser diagnosticada com uma mutação. Fatores de risco para câncer de mama, eu nunca me canso de falar que há fatores de risco que são inexoráveis, o genético é um deles, a idade com que a mulher às vezes tem o primeiro filho, não dá para controlar isso, mas hoje, em 2022, nós sabemos que os fatores de risco relacionados ao estilo de vida são muito importantes, e por isso até preparei alguns slides especificamente sobre isso. Então, obesidade, gente, é um fator de risco muito importante, associado a um aumento de risco de 13 tumores, incluindo câncer de mama e outros tumores, como, por exemplo, tumor de estômago, de esôfago. Atividade física pode ajudar muito na prevenção contra o câncer. Nós sabemos que indivíduos que quebram o padrão de sedentarismo, não precisa ser atleta, podem experimentar uma redução importante no desenvolvimento de câncer. Inclusive, eu trouxe um slide muito interessante que mostra que mesmo pacientes portadoras de mutação de BRCA1 e 2, que fazem atividade física, que são fisicamente ativas, elas têm uma redução no risco de desenvolvimento de câncer de mama. Então, são fatores que cada vez nós temos que ficar mais atentos. Em relação à atividade física, eu costumo dizer para a minha paciente do consultório que não precisa virar atleta, basta, por exemplo, fazer 150 minutos de atividade física aeróbica por semana, 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Então, não é tão difícil. E não tem nada mirabolante quando eu falo de mulheres que tiveram câncer ou que querem prevenir um câncer em termos de estilo de vida. Então, alimentação rica, comida de verdade, sem conservantes, processados, industrializados, limitar o consumo de bebida alcoólica é importante, ser fisicamente ativo e manter o peso. É isso que a sociedade recomenda. Em relação à melhor estratégia de tratamento, eu estou com câncer de mama diagnosticado. Qual a melhor estratégia? Cirurgia upfront, vou começar com quimioterapia, vou começar com... tenho indicação de uso de imuno? Tudo isso depende de vários fatores, como idade, comorbidades, a quanto aquela lesão ela está avançada na mama e nos linfonodos, o subtipo de câncer de mama, é um tumor que expressa receptor de hormônio, tem amplificação de HER2 ou não expressa nenhum dos 3 marcadores, que é o dito triplo negativo. Então, tudo isso vai me fazer raciocinar na melhor estratégia terapêutica, em geral, multidisciplinar, oncologista clínico, com cirurgião e com radioterapeuta. Então, é muito bonito ver o quanto os nossos tratamentos, eu acho maravilhosas essas imagens, né,
que os nossos tratamentos sistêmicos de químio, de drogas-alvo, de imuno, conseguem reduzir substancialmente o volume da lesão e, às vezes, pode acarretar a resolução completa daquela lesão na mama. É muito bonito ver isso, tanto que existem estudos tentando tirar a cirurgia da estratégia terapêutica de câncer de mama, tamanha atividade e eficácia dos tratamentos sistêmicos. A cirurgia, felizmente hoje, não é mais sinônimo de mutilação. Eu posso muito bem ressecar a lesão com margens negativas e reconstruir, simetrizar a mama, inclusive operando a mama contralateral para que a paciente tenha um resultado estético bom. Se precisa fazer uma cirurgia mais extensa de mastectomia, também eu consigo hoje, por técnicas oncoplásticas, um resultado muito satisfatório para a paciente. Hoje, felizmente, no consultório, 99% das mulheres estão muito satisfeitas com a sua cirurgia. E eu também não preciso ser radical no manejo cirúrgico axilar e nem, por exemplo, fazer grandes ressecções, porque hoje os tratamentos sistêmicos, radioterapias, são muito ativos. Em relação também ao tratamento adjuvante, aquele quando a químio vem depois, não é a neoadjuvância, o tratamento sistêmico vem depois, também é muito ativo, muito eficaz, e vai ser para alguns subtipos específicos de câncer de mama. Novos agentes, eu vou só pincelar, porque a gente não tem tempo para falar de cada um, mas imunoterapia é um tratamento que vem sendo muito discutido, é um tratamento que visa ativar os linfócitos do paciente a combater aquele tumor. Então, na verdade, eu bloqueio o freio que a célula do tumor ela expressa, então eu passo a reconhecer aquela célula como uma célula normal. E isso é aprovado em câncer de mama triplo negativo, doença localizada e metastáticas. Nós temos também os inibidores de ciclina, que são drogas que revolucionaram o manejo de câncer de mama hormonal. Hoje nós temos muitas drogas novas e também os inibidores de PARP, que são utilizados tanto no contexto curativo quanto metastático de pacientes portadoras de mutação germinativa em BRCA1 e 2, aprovado pela Anvisa, aprovado pelo FDA e pelo EMA também na Europa. A radioterapia, em geral, vem depois de todo o tratamento sistêmico e cirúrgico. A indicação depende muito da extensão da doença, se é uma cirurgia mais completa e sempre quando é uma cirurgia conservadora. E a terapia endócrina, que eu costumo dizer que às vezes ela vem com muito mito, muita discriminação pelo paciente, mas que pode ser uma boa experiência se a paciente é ouvida, é escutada e se os sintomas são adereçados adequadamente. Então, como conclusões, eu acho que é super importante a gente mencionar, né, que o câncer de mama é uma doença que merece um tratamento adequado, é muito prevalente. Felizmente hoje, com as novas estratégias, com os novos tratamentos, a cura vem aumentando cada vez mais. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Débora. E aí, lembrando que vocês podem enviar as perguntas pelo QR Code, mas no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas também. E como eu falei no começo, né, essa doença tem tanto impacto com tanto tratamento novo. Eu contei para vocês um pouco da minha história. Eu entrei na faculdade de medicina, isso tudo foi antes de eu entrar, e aí lá para o final eu levanta o questionamento, né? Será que com essa história familiar tão forte eu tenho alguma coisa genética por trás disso? Quem acha que tem, levanta a mão aí, por favor, pessoal. Então, para discutir um pouquinho sobre isso e sobre os fatores que fazem a gente pesquisar alguma causa genética por trás, eu vou convidar agora a doutora Maria Isabel. Bom dia, boa tarde todo mundo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E que aula espetacular, né, que a Débora trouxe para a gente. E é realmente maravilhoso a gente poder entender de uma forma tão clara. Eu aprendo a cada vez que eu ouço muito a Débora, e hoje a gente vai falar de algo que muitas vezes para o paciente é ainda um motivo de muito medo, de muita angústia e ansiedade. Eu queria mudar isso para vocês. O resultado de um teste genético para qualquer paciente que tenha câncer ou que tenha história de câncer na família deve ser um motivo de alívio, né? Alívio por quê?
porque muitos de vocês já veem na própria história tantos casos de câncer, ou já tiveram seu câncer numa idade tão jovem. Encontrar o motivo daquele câncer vai permitir que a gente guie o caminho de cada um de vocês com exames, com rastreamento muito mais direcionado. É a medicina de precisão e pode olhar então em cada um dos familiares de vocês, irmãos, irmãs, filhos e até os pais, e definir se eles têm risco, né? Tudo que a gente mais quer, além de cuidar da gente, é cuidar da nossa família e saber que eles estão bem. Então, se vocês têm essa informação, vocês vão empoderar a família de vocês e cada um passa a ter a possibilidade, a angústia da dúvida, todo mundo já tem. É deixar tudo bem claro, bem esclarecido mesmo, para a gente poder agir de uma forma mais eficaz com as nossas famílias. Esses são os meus conflitos de interesse. E tudo começou assim, né? Fecundação do espermatozoide, do óvulo, e a gente tem então uma vida. Divide em 2, divide em 4, divide um embrião inteiro. Então, o que acontece, né? O que a gente herdou daquele espermatozoide, aquele óvulo? A gente herdou 50% da herança dos nossos pais e 50% da herança das nossas mães. E essas células que foram, né, desenvolvidas a partir de uma única célula vão continuar com o DNA para sempre igual. Então, assim, agora, por que eu falei disso tudo? Porque hoje nós temos ainda a mesma célula desde o momento da concepção. E quando eu faço um teste genético, é justamente nessa célula. Pouco importa se é uma célula da bochecha, que está presente na minha saliva, se é do meu sangue. O importante é que eu quero entender o seu DNA para poder, então, entender como o seu corpo lida com o câncer. Tá? Muito diferente dos testes genéticos no tumor, né? Que realmente um tumor veio de uma célula do teu próprio organismo, mas que quase que ganhou vida própria, que acumulou alterações que no final são muito diferentes do DNA original do nosso organismo, né? Então aqui nós somos todos iguais, né? Não importa, né, a diferença que vocês veem entre cada um de nós. Se a gente se comparar a outros organismos vivos, a diferença é enorme. Mas entre nós, 99,999% de semelhança. E por que isso é importante num teste genético, né? Vai ser importante de várias formas. Se a gente for pensar, né, quando a gente faz um teste genético, quem daqui já fez um teste genético? Olha que maravilha, já tem bastante gente que fez teste genético. Quando a gente faz um teste genético, é quase sempre que a gente vai encontrar uma variante de significado incerto. Essas variantes, na maior parte das vezes, não vão querer dizer nada. E às vezes você encontra uma variante incerta no gene BRCA1. E se ninguém te disse isso antes, né, isso vai te dar uma baita angústia, vai dizer, puxa, mas será que ainda não descobriram que o meu risco é alto? Será que eu tenho que testar essa variante nos meus filhos? Não, gente, isso é só uma daquelas diferenças que eu falei para vocês, né? E diferente desse contexto hereditário, né, quando a gente fala do câncer, que a doutora Débora falou justamente que o câncer é uma doença genética, e eu falei para vocês, é uma célula nossa, mas que ganha características próprias. Se vocês forem olhar, né, aqui a gente vê... Oi, perdão. Peraí. Isso. Aqui a gente vê uma célula normal do teu organismo que vai sofrer acumulações que vão levar, então, a um dano desse DNA e vão levar a mutações. Mutação é sempre ruim? Com certeza não. Mas é importante a gente saber que tem algumas que, sim, vão levar aquela nossa célula a perder a capacidade de saber a hora de se dividir. E aí, infelizmente, a gente vai ter uma promoção e a progressão do tumor maligno, né? Quando a gente fala do câncer de mama propriamente dito, e aqui deu um probleminha na configuração do meu slide, mas tudo bem. Quando a gente tem um câncer de mama, por exemplo, todo mundo sabe que câncer de mama não é uma doença só. A gente tem várias doenças que podem acontecer na nossa mama. O próprio carcinoma típico, que a maior parte das pessoas tem, que é o não específico, não especial, né? Que antigamente chamava de ductal. Mas você pode ter um sarcoma na mama, você pode ter um carcinoma lobular, você pode ter um tumor neuroendócrino, várias questões podem acontecer até um linfoma na mama. Então é importante lembrar que
posição é a mama, mas a gente pode ter outros tipos, né? Como eu falei para vocês. Uma outra questão importante para a gente saber a diferença é o perfil imunohistoquímico. Nós vamos ter, então, se aquele tumor, no caso dos tumores não especiais, estrógeno positivo, progesterona negativa, ou se por outro lado ele é triplo negativo, com HER2 também negativo. Cada um desses tumores tem uma forma de se manifestar, uma forma de progredir e um tratamento bem diferente. Então, cada uma das pessoas que teve câncer de mama teve um tumor diferente do outro. E cada dia mais na medicina, os oncologistas têm a tendência a tratar muito mais as características desse tumor do que a localização do tumor. Então, quando a doutora Débora falou para vocês, né, dos inibidores da PARP, olha aí mais um benefício do teste genético. Se a gente fez um teste genético em vocês, né, e que tem uma variante patogênica em BRCA1, BRCA2, talvez até PALB, isso vai me dar a possibilidade de um arsenal terapêutico, de uma quimioterapia a mais, que é muito específica. Ou mesmo câncer de ovário, gente. A maravilha que isso pode trazer para uma paciente com câncer de ovário metastático é muito importante. E o que mais que a gente tem? O perfil molecular, né? A gente fala sempre de BRCA1, fala sempre de BRCA2, fala pouco dos outros genes. Principalmente aqui no Brasil, pessoal. A gente tem o TP53 como gene tão frequente quanto o BRCA1 e BRCA2 na nossa população de câncer de mama. Por que o BRCA2 é tão importante a gente encontrar em vocês, caso ele esteja mutado? Ele não vai ter nenhum medicamento que vai melhorar o tratamento. Infelizmente, a gente ainda não conhece. Mas o benefício que isso vai trazer para a gente em relação à possibilidade de identificar pessoas em risco na nossa família e mais. Infelizmente, quem tem variantes patogênicas, né, mutações causadoras de um aumento de risco no gene TP53 e tem filhos ainda crianças, tem que testar os seus filhos, porque o risco para câncer começa ao nascimento e eles são preveníveis, ou então eles têm a possibilidade do diagnóstico precoce. Criança com TP53 mutado, que é a síndrome de Li-Fraumeni, que começa a já acompanhar o nascimento, a gente não perde essas crianças, são tumores muito iniciais. Então, pensem que o teste genético é um grande aliado de vocês, é um grande amigo de vocês, e principalmente se vocês forem adequadamente aconselhadas. O que é esse aconselhamento genético? Geralmente ele é dado por um médico geneticista, que senta com vocês e durante 1 hora vai buscar todo o histórico da família de vocês, vai buscar todas as informações sobre o teu tumor e os outros tumores que aconteceram na família e que vai te preparar para esse teste genético, preparar para o resultado que vocês vão poder receber e depois de chegar ao teste genético, não só passar o resultado, mas conduzir vocês ao longo dessa grande jornada que vai ser do tratamento do câncer para a resolução e para vocês voltarem à vida de vocês de antes. E principalmente, a gente tem risco para outros tumores que às vezes, quando a gente não faz o teste genético, nem sabe e que a gente vai poder prevenir no teste genético. Bom, então rapidamente, que não me sobra quase nada do tempo, essa é uma família com Li-Fraumeni justamente. Então vocês veem aqui, além de BRCA1, eu ia mostrar de Li-Fraumeni em seguida, não vai dar tempo, mas essa daqui foi uma reunião que a gente fez com os nossos jovens com a síndrome de Li-Fraumeni e as suas mães, e foi muito bacana. A gente fez isso nos Estados Unidos e a gente faz isso todos os anos. Então, por favor, se unam cada vez mais e cobrem de seus médicos a informação correta, cobrem o tempo que vocês merecem das informações que vocês têm dúvida, né? Hoje eu atendi uma médica que me perguntou questões que eu fiquei muito surpresa. Inclusive, ela com 44 anos de idade, ela falou assim, eu nunca tive câncer, mas eu não fiz mamografia porque eu tenho medo da radiação me causar um câncer. Eu falei, pelo amor de Deus, faz mamografia amanhã, é muito importante, né? Então, essa informação vai ser fundamental para cada um de nós.
Vamos lembrar que a gente tem modificadores de risco, né? Então, aleitem seus filhos, a amamentação vai ser um fator de redução de risco, além do exercício físico, como a doutora Débora falou. E nós temos ainda uma possibilidade incrível, que é a do diagnóstico pré-implantação, que é a possibilidade de, no caso da presença de uma mutação muito importante em uma mulher muito jovem e que quer ter um filho e que não quer ter que passar por um alto risco de novo no filho, a gente tem a possibilidade hoje, de forma ética, de fazer um teste genético no embrião, e isso é considerado como algo ético, e apenas os embriões que não têm a mutação vão ser implantados. Isso é necessário de jeito nenhum, né? Uma pessoa que tem uma síndrome hereditária não é doente, não é inválida e não é incapacitada, muito pelo contrário. A pessoa que tem a síndrome hereditária, ela só vai ter que se cuidar um pouco mais do que as outras, e a gente está aqui justamente para isso. Então, seja saudável, coma bem, né? Eu acho que o bom senso vai ajudar muito a gente nesse momento, e lembre que a gente está pronto aqui para ajudar vocês no que for preciso. Muito obrigada. Baixar aqui quase 1 metro, porque a Maria Isabel é mais alta. Pessoal, então, e aí continuando a minha jornada, né, o que eu fiz? Me formei, um amigo meu foi fazer onco, eu falei, Vitor, me dá o pedido do teste que eu vou fazer esse teste genético. Ele, Maria, é um pouco caro o teste, né? Eu estava recém-formada em medicina, eu falei, deve ser caro, isso tem 20 anos, tá, gente? Eu me formei em 2006. Deve ser caro R$500, né? Vou lá. E aí, quando eu cheguei no laboratório, na época, era tipo R$10.000, em dinheiros daquela época, tá, gente? Tipo 10 mil cruzados novos. Então, era um valor, assim, que não dava nem o limite do meu cartão para testar. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer teste não teste? O que eu vou fazer? O que não vai? Convênio cobre, convênio não cobre. E eu acabei tomando uma decisão naquela época de não testar. Vim testar agora, né, que é infinitamente mais barato. O acesso melhorou muito. Hoje a gente tem, inclusive, laboratórios que se você, um laboratório específico, se você faz um teste e vem positivo, ele dá o teste para acho que 2, 3 familiares, depois ajuda o diagnóstico, pode ajudar. Então hoje a gente tem uma facilidade de acesso no teste impensável há 20 anos atrás, a gente tem que se empoderar e tem que se aproveitar disso. E para discutir um pouquinho sobre acesso ao teste, eu vou chamar a Evelyn para dividir aqui conosco. Obrigada. E aí chega alguém com voz de Mickey, né? Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Queria agradecer, começar agradecendo o convite, dizendo que quanta coisa mudou em 10 anos pra cá, do meu tratamento pra cá. Então, obrigada por isso, doutoras. Obrigada por vocês trabalharem por mim, pelo meu filho, né? E por todas nós, portadoras de uma mutação genética. Obrigada. E essa sou eu, gente, em 6 fotos, resumidamente para vocês, porque o nosso tempo é curto também de conversa hoje. Mas essa Evelyn aqui é a Evelyn um dia antes de descobrir que tinha um câncer de mama. Aquela Evelyn do meio é a Evelyn na última sessão de quimioterapia. Aquela Evelyn ali da pontinha direita é a Evelyn que descobriu que o câncer definitivamente não é um presente, mas que encontrou um propósito dentro dele e que se descobriu infinitamente mais humana e mais apaixonada pela vida. Essa não é a Evelyn, essa é a Laurinha, mas a Evelyn descobriu através da Laurinha que a gente não precisa criar um propósito novo para ser quem a gente é nessa vida. E a Laura conheceu a história da Evelyn, que trabalhava na oncoguia, e sem ter tido contato nenhum com câncer na vida dela, ela resolveu cortar o cabelo para doar para a Evelyn. Então eu descobri através da Laura que uma causa é importante e que adotar um propósito é muito mais bonito do que a gente passar a vida inteira tentando descobrir um propósito e criar um propósito do zero. Essa é a Evelyn que estava no Raul Gil, que quase morreu do coração, porque fala baixo, é pequenininha, magrinha, e ele é totalmente o oposto disso. Mas foi a primeira vez que eu falei em público sobre o meu diagnóstico. Eu sou da zona rural de uma cidade no interior, então quando a gente descobriu que eu estava com câncer, a orientação era fica quietinha, ninguém precisa saber, a gente compra uma peruca da mesma cor do seu cabelo e a gente enfrenta o processo como um todo. Então essa mesma Evelyn da zona rural está aqui hoje conversando com vocês e que não vê fazendo absolutamente nada diferente da vida
e que é muito grata e muito feliz por ter encontrado o espaço que encontrou para conseguir ampliar essa voz. E a última Evelyn é a Evelyn que descobriu o recomeço. E eu agradeço muito meu marido por isso, porque eu faço parte também, além da curta estatística de mulheres portadoras de uma mutação genética, eu também faço parte de uma estatística de mulheres que foram abandonadas durante o tratamento. E esse é o primeiro ano que eu falo abertamente sobre isso. E o Jota me ensinou a recomeçar. Ele me permitiu recomeçar. E ele me ensinou uma das coisas mais bonitas nesse processo todo também, que foi... O Jota corre montanha, ele é um maluquinho que gosta de correr montanha. Mas nessas provas de mais de 8 horas esperando aí pela chegada dele, eu vejo que superação é uma palavra que nos conecta. Eu não sei, independente de terem pacientes com câncer aqui, pessoas que não têm câncer aqui, pessoas que são familiares de pacientes com câncer aqui, mas quando a gente conversa sobre superação, é isso que nos conecta. E eu aprendi que eu não preciso ter o diagnóstico de câncer para me sentir superando algo na vida diariamente, graças ao meu marido. E aqui o meu currículo vira Lattes. Vocês já ouviram um pouquinho de onde eu cheguei até agora, mas compartilhando com vocês um pouquinho da minha jornada. E é muito legal olhar para esse slide, porque coisas dele já mudaram. Então, por exemplo, hoje, sendo uma paciente mutada, isso aconteceu no meio do meu processo, porque a minha mãe foi diagnosticada com câncer 2 anos depois de mim. Eu tive 2 tumores diferentes, ela teve um dos tumores. E aí acendeu um alerta no oncologista. Eu tive câncer com 23 anos, então lá na minha cidade sou conhecida como unicórnio. Mas aí a gente viu então que tinha uma mutação genética por trás. Eu só liderei o diagnóstico na família. Depois a minha mãe e meu pai também teve diagnóstico de câncer, então ano passado. Então assim, está bem cada vez mais pertinho. Mas nessa questão da mutação de BRCA, quando eu descobri que eu era portadora da mutação, aí virou um gancho. Que é um termo que eu docemente gosto de usar, que eu sou uma eterna futura ex-paciente com câncer. Porque depois de uma conversa muito respeitosa e muito consciente com o meu oncologista, a gente chegou à conclusão de que eu também me casei com ele. Então, assim, nesse pacto, nesse contrato da nossa vida, o meu papel é não largá-lo. Então, a cada 6 meses eu estou ali conversando com ele, ele pergunta como eu estou, ele já me conhece. E o papel dele, segundo ele, foi ele que propôs esse contrato, era fica comigo até o final. Então eu estou com ele até o final, estou seguindo à risca isso. E aí, Eye of the Tiger, eu adoro quando eu chego nessa parte, aí eu penso para todos vocês pensarem na música do Rock Balboa, porque é essa fase que eu estou vivendo agora também. Eu tenho alta medicamentosa, não faço mais uso da hormonioterapia para paciente com câncer de mama. Fico nos eternos exames de controle, e a gente como paciente sabe, que não é uma montanha-russa, é uma roda gigante. Às vezes a gente está segura, às vezes a gente não está segura, às vezes está tudo bem, às vezes não está tudo bem. E assim a gente vai enfrentando a nossa jornada pessoal. Fiz uma nova, eu tenho uma mastectomia na questão do câncer, precisei tirar a mama inteira lá atrás, como primeiro tratamento. E depois eu fiz de forma preventiva. E aqui que mudou, graças a vocês, doutoras. Eu só vou tirar os ovários, então tá ficando mais leve. E aí eu fico pensando no meu pequenininho, que já vou dar um spoiler para vocês no meu último slide, mas o meu pequenininho, em 10 anos a conversa tá tão diferente. Eu espero que vocês continuem trabalhando com o amor que vocês têm, para que meu filho, daqui a 10 anos, tenha mais surpresas que eu tive hoje. E aí a tal da vida normal? Tem paciente aqui, além da minha turminha? Tem? Me responde. Onde é que está a vida normal aqui? Que até hoje eu não achei. Não tem, Se a gente não é mais a mesma, como é que a vida pode ser normal? E aí, eu fiz para vocês uma jornadinha de uma paciente mutada, pensando nas minhas questões emocionais, Então, quando eu soube que eu era BRCA positivo, o que eu faço com essa informação? Como é que eu comunico a minha família disso, Como é que eu sei o que é bom para o meu caso? Como eu cuido de mim? E se o câncer voltar? Não tem como não pensar, Não tem como. Eu preciso decidir tudo agora, sensação da ampulheta, eu preciso pensar e decidir tudo isso agora. Eu vou para a FIV, como a doutora Maria Isabel explicou, eu escolho meu embrião. Como que vai ser meu relacionamento com o oncologista daqui para frente? Qual que vai ser o futuro dos meus filhos? Será que eu vou estar aqui? E
Esse é o meu slide favorito. Mais uma vez contando para vocês, né, do câncer não foi um presente, né, eu passei por 8 cirurgias, 2 processos de fertilização, né, assim, foi muito difícil ver minha mãe passar por isso, meu pai passar por isso, então, mas eu gosto muito de reforçar em quem eu decidi me tornar depois dele, né, com 23 anos a gente não tem muita coisa para decidir ainda na vida, né, eu ia para a faculdade, voltava e aí quando a gente se dá conta da finitude, a gente entende realmente que a nossa vida pode ser transformadora em algum sentido. E esse é um slide para agradecer as meninas que estão aqui também, pela vida que vocês me trazem todos os dias. Bom? Essa sou eu, voz de Mickey Mouse e corpo tão de criança que tem gente que até não me leva a sério. Porém, eu tenho uma coisa que eu espero que vocês se identifiquem. Eu tenho cicatrizes. E não é essa marquinha externa que a gente teima por vezes em esconder com medo do preconceito das pessoas. Eu me refiro à cicatriz de olhar para o céu todos os dias e poder agradecer pelo privilégio de ter uma segunda chance, de poder ressignificar e enxergar minha vida de outra forma. E esse é o slide que eu deixei para o final. Esse é o meu Bento. Obrigada, gente. É fruto de muito trabalho e de muita decisão compartilhada. Com pacientes, decisão compartilhada é a coisa mais importante que vocês podem levar do congresso como um todo. A gente está aprendendo isso, vocês vão aprender isso. Não é só a decisão do médico, não é só a decisão da paciente. Criem vínculos, criem relacionamentos. Os médicos estão aqui cada vez mais acessíveis para tornar a informação acessível, didática. Então, o meu Bento, o meu rebento, ele é fruto de trabalho de muita gente, inclusive de vocês que estão me proporcionando a oportunidade de estar aqui contando a minha história para vocês hoje. Muito obrigada. Arrasou, Evelyn. Obrigada. Pessoal, e aí voltando, né, um pouco, e aí já misturando as jornadas. Então, a Evelyn identificou uma mutação. Eu tenho uma, que é outra, não é BRCA, é multi-age, é uma heterozigose. E até a Maria Isabel estava me dando uma consulta de graça ali, porque quem nunca, né? Ela, não se preocupa, não é por isso. E a gente fica muito com essas dúvidas. Eu lembro que quando eu fui para a primeira vez fazer o teste, uma amiga comentou, Mari, mas para que você vai fazer o teste agora? E se vem um BRCA? Você vai fazer oforectomia? Você vai fazer mastectomia? Você vai tirar suas mamas? Você vai tirar seu ovário com 20 e poucos anos, sem ter tido um diagnóstico? Se você não vai fazer isso, para que você fazer o teste? Naquela época eu não fiz. Mas hoje, e principalmente trabalhando com oncologia, e depois de 20 anos que a gente amadurece, eu vejo a quantidade de escolhas que ter esse diagnóstico me permite ter. Ele me permite ter um acompanhamento de alto risco, ele me permite ser mais proativa e mais cuidadosa na escolha do meu hábito de vida. Então, na disciplina de fazer exercício regularmente, na disciplina de evitar, sim, alimentos ultraprocessados, na disciplina de evitar álcool, evitar cigarro, de fazer um acompanhamento para alto risco, para mama e cólon, que é o que eu faço atualmente, e principalmente de poder sinalizar ao meu irmão que sim, e que ele precisa fazer o teste. Meu irmão hoje tem 48 anos, nossos pais morreram com 53. Então, assim, é mais 5 anos, ele acabou de ter uma filha, e isso sim tem impacto. E são impactos que a gente pode aplicar hoje, que não necessariamente envolvem decisões permanentes como uma cirurgia. E para discutir um pouco mais da jornada e um pouco mais do diagnóstico nos familiares, eu vou chamar agora também a Mari Cansado para dividir a sua história aqui conosco. Obrigada, Mari. Difícil falar depois da Evelyn, né? Vocês concordam? Eu estava chorando ali, vai ser difícil, mas vamos lá. Bom, eu tenho um conflito de interesse, porque eu sou médica paciente, paciente médica, então eu estou confusa na minha apresentação. Vamos lá. Eu sou a Mari Cansado, tenho 54 anos, eu sou médica, essa é minha família, meu marido, companheiro, já fiquei emocionada, que me ajudou nesse caminhar, meus 2 filhos, Vitor e Letícia. Eu sou uma paciente em remissão de câncer de ovário, BRCA positivo, e sou voluntária em oncoguia.
As minhas raízes, meu pai teve um câncer de estômago, morreu aos 52 anos. Ele tem um histórico de câncer importante na família dele. A mãe dele morreu de uma doença metastática, o pai teve um CA de lábio, o irmão um CA de pulmão. Na história da família da minha mãe, ela tinha uma prima com câncer de endométrio que morreu aos 60 anos. Eu era uma paciente, uma pessoa rígida, mas desde os meus 20 e poucos anos lidava com cistos de ovários de repetição, inclusive tinha uma cirurgia, endometriose e cistos que me acompanhavam a vida inteira. Acompanhava desde 2019 um nódulo de mama suspeito e assim era eu. Sou endocrinologista, então eu procurava fazer aquilo que eu mando para os meus pacientes. Eu dormia bem, tinha uma boa alimentação, adorava fazer esportes. Na época eu nadava, corria, jogava tênis, musculação. Se eu pudesse, fazia ainda mais. Adorava mexer com plantas, mas como toda mulher que acha que pode dar conta de tudo, tinha um nível de estresse, né? A gente quer ser polvo. E aí tinha um nível de estresse um pouquinho alto. Em 2015, comecei com infecções urinárias de repetição, mas um certo desconforto à relação sexual. No primeiro semestre, procurei médicos, estava tudo normal. Segundo semestre, infecção urinária, de novo, um linfonodo inguinal à direita. Ginecologista, hematologista, e aí? Exames? Não, são 2 linfonodos inespecíficos. E um cisto de corpo lúteo de ovário direito. Ok, menstruo, tá bem, vamos acompanhar. 2016, eu comecei a ficar um pouco mais cansada, menor resistência para atividade física, má digestão, gases, mudança do hábito intestinal, uma dor lombar. Mas tudo isso foi atribuído à minha mãe, que estava morando comigo. Ela tinha uma demência de Alzheimer e eu passei a ter que cuidar dela. Eu levantava, trabalhava durante o dia, tinha filhos, levantava 2, 3 vezes à noite para cuidar dela. Achei que tinha motivo. Fiz um ultrassom em março, um ultrassom abdominal, meus gânglios estavam iguais. Ok, não é nada. Apareceu um herpes zoster em maio. Falei, opa, tem algo errado, vamos correr. Vamos fazer a biópsia desse, eu indiquei uma biópsia desse linfonodo, vamos tirar. Só que aí aquelas coisas, viagem marcada, minha mãe e tal, fui fazer só em julho. E aí um adenocarcinoma seroso de alto grau, a palavra câncer apareceu. Aí como todo mundo, as pessoas que já passaram por isso sabem o que é, um desespero, um medo da morte e uma culpa, né? Porque eu demorei tanto. E agora? Corri, caí nas mãos de um maravilhoso médico que me internou, fizemos exames, o CA 125 estourado, um PET scan que já mostrava uma doença disseminada. Fui já direto para a cirurgia, uma laparoscopia com implantação do portocate, diagnóstico definitivo, um carcinoma seroso de alto grau de ovário, carcinomatose peritoneal, metástase em linfonodos, em diafragma, em fígado, etc. Estadiamento 4B, último estadio de câncer de ovário. Foi então realizado um painel genético, eu tenho uma mutação patogênica no BRCA2. Tratamento químio inicial com platina, infelizmente tive uma complicação da primeira cirurgia, várias internações, 2 novas laparoscopias, uma pleurodésia direita, até que fim de tratamento, em fevereiro de 2017, PET scan negativo. Feliz. Só que não, né? Porque um ano depois a doença recidiva, novamente em gânglios, fígado, em pleura direita. Novo esquema quimioterápico, resposta parcial ao tratamento. Por saber que eu era uma paciente mutada, eu tive a oportunidade de introduzir uma medicação, inibidor das PARPs, e aceitei muito bem, com uma ótima qualidade de vida. Hoje eu tenho 50 meses do uso da medicação, sou considerada uma paciente em remissão, nível de CA 125 nunca esteve tão baixo e com certeza muito feliz. O que eu queria deixar de lição para vocês? Tem muita coisa, poderia ficar falando aqui 3 horas, só que não tem tempo.
para mim, como médica, foi muito difícil entender que EC não existe. E se eu tivesse tirado o linfonodo? E se eu tivesse me escutado? Não existe. É descobrir que na vida tudo passa. Isso também vai passar. Dias bons e dias ruins. Tudo passa. Por isso a gente tem que se manter serena, tem que aceitar, porque a aceitação vai te dar paz e te fazer caminhar com mais docilidade. Porque a gente tem que ser dócil. Porque se você for amarga, ninguém vai querer ficar do seu lado. As pessoas não gostam de cuidar de quem é amargo. Mantenha-se dócil e persista, porque o caminho nem sempre é fácil. O caminho às vezes é muito difícil, mas vale a pena cada dia, cada minuto. E procurem algo que dê sentido para a vida de vocês. Eu, primeiro, antes de ser voluntária com o guia, que eu comecei esse ano, mas antes eu fui buscar a cerâmica. A cerâmica me ajudou a curtir o momento, a despistar um pouquinho, a distrair da doença. E eu queria dar um relato, é um texto longo, quem puder tirar uma foto, depois ler em casa com calma, porque eu não tenho muito tempo, e não vou conseguir ler, porque está longe também. Mas assim, resumindo o seguinte, essa daqui é uma artista plástica, a Susan Ong. Ela teve um câncer metastático de tireoide, ela tirou 174 linfonodos em 3 cirurgias que ela foi submetida. E ela demorou 3 anos para construir essas bolas, né, que representam esses linfonodos. Elas têm formatos diferentes, aspectos diferentes. E como argila, quem trabalha com argila sabe que você constrói a peça, leva para o forno e às vezes ela muda a forma, ela racha, ela quebra. E aí, para ela aceitar essa imperfeição na obra dela, ela aprendeu a aceitar a imperfeição nela mesma. E para poder apresentar essa obra, ela descobriu uma técnica japonesa chamada kintsugi, que é uma técnica que você usa laca misturada com pó precioso, geralmente é o ouro, e você passa naquela trinca, quando o objeto quebra, você coloca. Isso valoriza a peça. A peça passa a ter mais valor, tá? Os japoneses, essa é uma filosofia deles, da estética japonesa, que chama wabi-sabi, que é você abraçar as suas fraturas e aprender a lidar com as suas imperfeições. E para essa artista foi muito importante para ela. Ela conseguiu se aceitar como ela era, se reconstruir, aceitar o passado e olhar para o futuro. Então, eu queria terminar dizendo que ela está 5 anos livre da doença, tá certo? E porém, ela teve que aceitar as sequelas do seu tratamento, como todos nós. Ela, no caso dela, é a boca seca. E ela, na exposição, ao lado de uma grande peça oval, partida como uma amêndoa gigante, estão rabiscadas as palavras de Ernest Hemingway. O mundo quebra a todos e depois alguns ficam mais fortes no lugar da fratura. Gente, é isso. Muito obrigada. Desculpa se eu passei demais. Imagina, não passou não. Agora a gente vai ter um momento de discussão e eu queria saber se todo mundo está com o microfone funcionando. Eu não sou a melhor pessoa para testar. Não, tá funcionando. Tá? Tá. Eu estou abrindo aqui. E eu queria então puxar essa discussão, né? A gente conversou um pouco antes, né, na sala de moderação, e eu queria começar pela Evelyn, né? Evelyn, a gente quando estava conversando, você comentou de uma pesquisa que você fez, né, de diferentes possibilidades de acesso ao teste, e ela ficou muito surpresa com a posição do Brasil no ranking mundial de acesso aos testes, né? Acho que foi especificamente do BRCA. Você pode comentar um pouquinho para a gente, por favor, Evelyn? Claro que eu posso. A gente está aqui para me ajudar também. Se eu me perder em alguma... Mas
de todos os presentes que eu já tive trabalhando, atuando com câncer já há 10 anos, esse foi o mais especial, porque eu sou da época de... Infelizmente isso existiu há um tempo atrás, mas eu sou de uma leva, de uma geração de pacientes mutadas que recebe a orientação de não falar sobre o assunto. Né? Então, assim, ó, a sociedade não está preparada para ouvir, a gente ainda, né, tem né, seguro saúde, vínculo empregatício, né? Será que alguém vai querer contratar uma pessoa que tem ali uma mutação genética que pode ter câncer, desenvolver câncer a qualquer momento, né, que ocorrer esse risco? Então, como a gente ainda tem, né, um cenário pouco preparado para acolher essa mulher, a orientação era: guarde para você, é mais seguro. E eu fui guardando. Né? Só que trabalhando no Oncogui, do lado da Luciana Holtz, não tem como guardar muito tempo as coisas, né? Porque naturalmente o Oncogui ele é um cenário inquieto para essas coisas, né? A gente precisa fazer a diferença, a gente precisa fazer alguma coisa. Até que a dona Gi me fez o convite para participar dessa pesquisa global. Então, né, a gente recebeu esse convite para poder conhecer um pouco o cenário de barreiras e desafios das mulheres que têm portação, né, de mutação para BRCA 1 ou 2. E foi escolhido assim, né, com muito carinho a cada dedo, mulheres de cada cantinho do mundo, e eu fui a do Brasil. Com muito frio na barriga, né, porque a minha fala ainda é muito privilegiada, né? Se a gente pegar ali alguém que teve mais desafio para conseguir fazer o teste, né, para conseguir ter a informação correta, mas eu fui também nesse intuito de representar a voz dessas pessoas, graças ao grande presente de fazer parte do staff do Oncoguia, né, e ter contato com essas mulheres. E eu achei, falando, puxa, do Brasil tá lá para trás, né? Que vergonha que eu vou passar contando a minha história, até que eu conheci a do Egito, né? Assim, que em 2020 precisou desembolsar $10.000 do próprio bolso para viajar até a Alemanha para fazer só o painel de BRCA, não foi o painel geral inteiro. Né, 10 mil, foi lá, ficou na Alemanha, fez o teste, voltou para casa, esperou pelo resultado do exame. Quando chegou, deu positivo, e ela falou: e o que é que eu faço agora? Assim, como é que a minha família vai ter mais $10.000 para sair para a Alemanha de novo? Quem é o profissional que vai cuidar de mim? Para onde eu vou? Então, também, o que ficou claro para mim, meninas, foi a questão algo que é universal ali para todas elas, né? E pegando gente do mundo inteiro, assim, a Índia, por exemplo, não tem profissional, não tem mastologista, assim, não teve alguém que fez a cirurgia de mama. Ela fez uma mastectomia com um cirurgião geral no hospital. Né? Então, assim, a gente ainda tem muito desafio, mas o que nos conecta, isso ficou muito evidente, é a falta de informação. Né? O maior desafio que nós mulheres, ou homens ou portadores de uma mutação genética, a gente encontra na nossa vida, é o acesso à informação. Essa é a grande barreira ali. Mari quer comentar também? Agora eu vou ocupar todo mundo aqui, botar todo mundo para falar. Como é que é da tua perspectiva, Mari, de médica, de paciente, e depois vou pedir para a doutora Maria Isabel e para a Débora também. Eu acho que ainda tem muito para avançar. A gente está falando, nós somos privilegiados, nós estamos em grandes centros, né, em São Paulo, mas infelizmente se você vai para lugares muito, né, distantes, ainda tem muitos médicos que, por exemplo, desaconselham, né? Eu tenho a pessoa chega lá, não, eu queria saber, conta, tem histórico na família, tal, e o médico, não precisa fazer, isso não serve para nada. Infelizmente a gente tem isso, não sabe, né? Quem procura acha, né? E fica, então, infelizmente eu acho que a gente tem muito para, mas o que eu quero dizer, assim, que para mim fazer o estudo no começo também não foi fácil, e olha que eu sou médica, então receber. E é interessante a gente ter. A Evelyn não é médica, mas eu sou endocrinologista. Para mim é um mundo totalmente diferente a oncologia. As pessoas acham que por eu ser médica eu deveria saber tudo isso. Eu não sabia, né? Então era um mundo desconhecido. Quando eu fiz o diagnóstico de ovário, foi uma grande surpresa. E aí o resultado da BRCA2 demorou cerca de 1 mês e pouco para chegar, né, nas minhas mãos. Eu chorei tanto naquele dia quanto no dia que eu recebi o diagnóstico do câncer, porque eu falei, e agora? Os meus filhos já eram grandes, né, já estavam 18, tantos anos,
E foi um desespero, porque chegou o conhecimento sem uma estrutura, né? Primeiro chega o conhecimento, você entra na internet, vai sair lá o dia, você entra, aí até eu sair da minha casa lá de Piracicaba para ter a consulta médica, encontrar a oncologista e falar, e agora? Para que serve essa informação? O que ela me traz, né? Então tem todo um tempo, por isso que é importante a gente ter um papel da oncologia, da oncogeneticista do nosso lado. Elas são esse profissional ele tinha que ter um em cada cidade, e a gente às vezes vai para lugares que não tem, né? Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Mas hoje eu acho que me deu muito poder. Primeiro, eu estou viva, eu estou aqui, eu sou uma paciente em remissão, porque por ser mutada, eu tive a opção, há 50 meses eu faço uso de uma medicação que mudou a história da minha vida. E os meus 2 filhos já foram testados, minha filha é negativa, mas meu filho é positivo. Ok, o que ele está fazendo? Anualmente, ele testou ano passado, anualmente ele vai fazer o acompanhamento médico dele e ele está super tranquilo. Foi um baque? Lógico, preferia que os 2 fossem negativos, né? Mas ele tem a informação, então ele está acolhido, ele está amparado. Acho que é isso que a gente tem que lutar, para que outras pessoas possam ter o conhecimento, mas com acolhimento, porque senão fica muito duro, é um tapa na cara. Você receber o diagnóstico de uma mutação e não saber o que fazer com isso. É como você colocar um carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Para que serve? Não dá. Entendeu? Não tem, né? Eu acho que é isso que eu queria dizer. Obrigada. Olha, muito importante isso que você acabou de dizer para a gente, porque você sabe que quando eu fazia faculdade de medicina, já tinha na época da faculdade de medicina várias farmacêuticas que vinham no nosso, né, tentar trazer presentinhos, convidar a gente para fazer isso, aquilo, e eu sempre negava, eu sempre dizia, eu não quero ser enviesada, eu não quero mudar o meu caminho de médica, porque meu trabalho é escolher o melhor para o meu paciente, sem pensar nunca no ideal da farmacêutica. Muita ideologia de faculdade de medicina, mas eu mantive isso. E o momento que eu aceitei pela primeira vez dar uma aula para uma farmacêutica foi quando lançaram o inibidor da PARP. Porque eu falei assim, puxa, pela primeira vez eu estou vendo que isso realmente modifica a sobrevida da minha paciente. Então, antes, eu já acreditava nos testes genéticos como uma saída maravilhosa para o diagnóstico precoce, uma saída maravilhosa para a possibilidade de profilaxia, né, de redução de risco de outros tumores nos meus pacientes. E aí eu tive uma saída, um tratamento, e realmente pacientes como você que dão uma esperança imensa para a gente médico também, né, do que a gente está falando, né, que hoje, né, você está aqui principalmente como paciente. Sim, hoje aqui a Mari médica ficou em casa, está lá isso, e dormindo. me emociona muito te ouvir falar, e eu acho que, sabe, pessoal, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu fui trabalhar no governo americano, né, nesse grupo do National Institutes of Health, para justamente trabalhar com a síndrome de Li-Fraumeni nos Estados Unidos. Eu peguei o lugar do Dr. Fraumeni, que estava se aposentando. E quando eu entrei, uma das coisas que eu disse que eu ia fazer era trabalhar com câncer hereditário, testes genéticos e aconselhamento genético em países em transição, em países que ainda não tinham, né? Como, por exemplo, Egito, Índia, e consegui, né? Eu cheguei lá em julho e em outubro eu já estava com uma viagem marcada para montar a oncogenética do Egito. E isso foi no ano que, infelizmente, o Trump entrou. E aí, na mudança do Obama para o Trump, eles cancelaram todos os novos projetos no exterior. Então, essa paciente que gastou em 2020 10 mil dólares, para fazer o teste dela, poderia ter sido atendida no próprio país. Então, assim, eu acho que a única forma que a gente tem de trabalhar em conjunto com isso é divulgando a informação. O teste genético salva vidas mesmo, sabe?
Então, o quanto mais a gente disseminar essa informação de que o teste genético não vai ser um problema na vida das nossos pacientes, mas sim uma resolução, uma solução, um tratamento, uma redução de risco. Todos os dados que a gente tem hoje são de famílias que não receberam esse benefício maravilhoso que é o de saber antes que tem um risco aumentado, né? Então, hoje a gente precisa conhecer cada um de vocês detalhadamente, desde que haja uma indicação. Se a paciente chega na minha frente e fala, eu quero fazer o teste genético porque eu tenho medo de ter câncer um dia, não existe indicação e eu não peço teste genético. Agora, se tem o câncer, né, e se tem essa possibilidade de ter uma alteração na família, critérios de indicação que hoje são até para qualquer paciente com câncer de mama abaixo dos 60 anos de idade, né? Então, de novo, vamos trabalhar junto, né? Esse contato. E existe a telemedicina. Hoje de manhã eu atendi uma paciente em Houston, nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque ela é brasileira, ela mora lá, ela não se sentiu acolhida e ela faz o acompanhamento uma vez por ano aqui no Brasil. Dá para a gente acompanhar? Tem pacientes no interior de Rondônia, tem pacientes em tudo quanto é lugar. Então, se vocês não tiverem uma pessoa que trabalhe com o aconselhamento genético em cada cidade, entre em contato com a gente. A Débora pode fazer o aconselhamento genético? Com certeza pode. Por que eu sei que ela pode? Porque ela vai ter o tempo necessário com a paciente dela para orientar e para explicar tudo isso que a gente explica na pré-consulta, do impacto do teste, dos benefícios que a gente vai ter para os nossos pacientes e da importância de vocês voltarem com os familiares. Então, assim, não é só o geneticista que pode fazer o aconselhamento genético, mas tem que ser uma pessoa com uma formação como a da Débora, que realmente sabe do que está falando. Senão, infelizmente, vai entrar nessa questão de guarda para você, não fala para ninguém, que é assim um absurdo, infelizmente, né? Ou mesmo, não, vamos deixar para depois. Não dá para ser assim. Do ponto de vista da oncologia, eu trato pacientes com câncer de mama, esse é o meu dia a dia, é a minha vida. E, de fato, cada vez mais, quando nós acompanhamos os guidelines, seja os americanos, os guidelines da Europa, é mais generosa a inclusão de pacientes com câncer de mama para fazerem o teste genético. Porque cada vez mais a medicina tem estratégias muito ativas que não só reduzem o risco da doença voltar, por exemplo, quando a doença tem um alto risco, mas que reduzem o risco da mulher morrer da doença, que é o mais importante de tudo. Então, hoje, existem os defensores, inclusive, que defendem toda mulher com câncer de mama ter direito a realizar um teste genético desde que adequadamente orientada, mas cada vez mais os próprios critérios de toda mulher com câncer de mama de alto risco, ela deve fazer o teste se ela tem uma oportunidade para usar, por exemplo, um olaparib na adjuvância, que reduz o risco de morte. Então, do ponto de vista, acho que a Maria Isabel tocou num ponto muito importante. Claro que a gente queria que tivesse geneticistas espalhados pelo Brasil, mas nós sabemos que isso muitas vezes vai estar muito distante, não é factível. Mas nós temos que lutar para que os oncologistas, os cirurgiões que estão lidando com os pacientes no dia a dia, saibam, tenham fundamentos e saibam discutir qual é o impacto daquele teste para o paciente com diagnóstico, mas para a família também. Eu acho que a gente fala muito individualmente em quem teve o câncer e cada vez mais é notório a importância do conhecimento do resultado do teste, porque para mim eu tenho estratégias para realmente proteger esse paciente contra o câncer que ele teve, mas para a família também. Então, acho que é obrigação, eu acho que é obrigação de todo oncologista estar ativo, estar atualizado, estudar o tema, reservar um tempo no consultório para discutir isso com o paciente de forma adequada. Eu entendo que às vezes o consultório está cheio, às vezes o paciente atende muitos pacientes num mesmo período, mas é muito triste a gente ver que esses assuntos não são abordados. Eu acho que a consulta tem sim que contemplar um tempo para falar sobre genética, para falar sobre implicação de teste, não só para o paciente, mas para a família. Porque, infelizmente, desconhecimento, a família e o paciente que não tem, do ponto de vista, as informações necessárias para entender e interpretar o teste, isso pode ter um detrimento muito importante. Então, imagina eu
falar que eu não quero fazer um teste porque eu não fui adequadamente orientado e eu perco a oportunidade de usar um remédio que vai me promover uma chance de cura maior. É muito triste a gente pensar isso, né? Então, acho que do ponto de vista de médicos e sociedade, nós temos que exigir dos profissionais que cuidem da gente conhecimento e que esse conhecimento seja compartilhado, que o paciente tenha tempo, às vezes não vai ser uma consulta só para digerir tudo, então essa questão da pressa, claro, nós sabemos que é importante você ter definido alguns pontos num tratamento quando você tem um diagnóstico de um câncer, mas não precisa ser tudo hoje. Hoje a gente vai começar, vamos falar sobre suas dúvidas, depois você volta, pode ser na mesma semana, para que esses questionamentos sejam adereçados, vem com a sua lista, escreve tudo que você precisa perguntar para o médico, e eu acho que isso é fundamental para que a gente forneça um tratamento de excelência e o que o paciente e sua família merece também. Eu acho que esse ponto para o oncologista é muito importante, é cada vez mais importante. Eu gostaria muito que todas as mulheres que tivessem câncer de mama tivessem acesso a discutir as implicações do teste e muitas vezes, mesmo os guidelines, eles não são perfeitos, pode perder alguns pacientes. Então, o direito da paciente ter o teste, mesmo que ela não esteja contemplada aí nos guidelines, eu acho que é importante mediante uma discussão com o seu médico. Perfeito. Meninas, a gente tem bastante perguntas agora, então eu vou direcionar um pouquinho. Obrigada a todos aí pela participação. A primeira eu vou direcionar para a Débora e para a Maria Isabel, e depois eu tenho outras duas que são mais pessoais para a Evelyn e para a Mari. Mas, Débora e Maria Isabel, quais são as perguntas mais frequentes que as pacientes fazem a vocês duas quando têm um diagnóstico de BRCA? Vocês podem comentar um pouquinho? Para mim, para o oncologista em geral, uma dúvida muito frequente é se elas têm um pior prognóstico. Se por ter um tumor que tenha uma mutação, elas têm mais chance da doença voltar. E felizmente isso não é verdade. As mulheres que têm uma mutação germinativa em câncer e têm câncer de mama, elas têm tanto chance de cura quanto as mulheres que não têm. E elas precisam ser adequadamente tratadas. A gente sabe que tem uma predileção maior por subtipos de câncer de mama que são mais proliferativos, como o triplo negativo, principalmente em BRCA1. Mas se adequadamente tratadas, essas pacientes têm tanto chance de cura quanto as mulheres que não são mutadas. Então, essa é uma informação que geralmente vem no consultório. Um ponto também que eu acho importante que a Isabel deve ter muito é em relação ao medo em relação à família. Porque sempre a paciente vem com muita apreensão. Bom, tudo bem, mas e minha família? E se alguém tiver? Como é que vai ser? Eu tenho muito medo desse teste nas pessoas que eu amo. Exatamente. Para mim é a pergunta mais frequente, né? Minhas filhas vão ter, meus filhos vão ter. E se meu filho tiver uma mutação no gene BRCA1, vai ter algum risco, né? Porque a associação inicial para BRCA1, BRCA2 geralmente é com câncer de mama, câncer de ovário. Mas hoje a gente sabe que não. Eu tenho famílias inteiras com variantes patogênicas, com mutações em BRCA2, que só tem casos de câncer de próstata, né? Ou próstata e pâncreas. Então, é extremamente importante para esses pacientes entender quais são os riscos dele, né? Será que ele tem algum risco adicional? E uma coisa que foi tocada aqui, né, que a Evelyn falou, com 20 e pouquinhos anos que ela foi diagnosticada, mas você vai fazer a cirurgia para tirar o ovário? Pessoal, não é a idade de fazer a cirurgia para tirar o ovário, né? A gente sabe que para BRCA1 é após os 35 anos de idade e mais. Hoje a gente sabe que a gente pode sim fazer reposição hormonal, desde que seja feita da forma correta, só com estrógeno, né? E que a gente tenha um cuidado todo especial com o útero daquela paciente. Então as coisas evoluem bastante. Então eu acho que é fundamental todo paciente que tem uma variante patogênica, né, ele diagnosticou com um oncologista, ele fez o aconselhamento genético, mas que a família como um todo possa acompanhar depois disso, né, pacientes assintomáticos, todos aqueles da família que forem positivos, procurar sim o geneticista, porque a gente tem a cada 6 meses, pelo menos, sei lá, 3, 4 grandes inovações na área que vão poder impactar os nossos pacientes. Então, o retorno tem que ser anual mesmo, saber tudo de novo que está acontecendo. Perfeito. Eu achei que estava aqui batendo palma. Essa pergunta que eu vou fazer agora, ela saiu mais de uma vez de diferentes formas, e aí todas estão convidadas a participar da resposta, né?
que tem a ver com acesso ao painel genético para pacientes do SUS. Como seria esse programa de saúde pública, né, de rastreio, e se seria rastreio, se seria sob indicação, e como o SUS faria para operacionalizar um programa desse porte. Polêmico, né, meninas? A Evelyn já está rindo ali. Eu estou rindo porque, na verdade, é uma zona de conforto para a gente, né, como paciente hoje, as duas melhores profissionais indicadas para poder dar esse direcionamento de pergunta, né? O que a gente vê institucionalmente ali através do Oncoguia é realmente o quanto isso é uma barreira. A gente tem visto muito pesquisa clínica proporcionando isso para pacientes SUS. Mas aí a gente também encontra um bastidor, que é esse contato diário com os pacientes que se sentem ratinhos de laboratório. A gente ainda tem uma grande parcela de pessoas que se sentem ratinho de laboratório e por isso não vai fazer uma pesquisa clínica. E isso é um grande presente, né? Saber dessa informação, por exemplo, uma paciente ter acesso ao medicamento via SUS, né, via saúde pública, porque fez o teste genético que estava ali dentro da pesquisa. Então é isso que a gente enxerga institucionalmente, essas barreiras ali. Então, esse é um problema, né? Que a gente tem que, como sociedade, tentar, né, ir atrás, porque é duro a gente ser privilegiado, só uma população. Vocês viram que eu fiz uma biópsia na quarta-feira, na segunda-feira eu estava na mesa cirúrgica. Por quê? Porque eu sou privilegiada, tinha um convênio que me propiciou a isso. Sou médica, então cheguei logo ao profissional certo, no momento certo, e eu operei na segunda-feira, na quinta-feira estava recebendo alta, já tinha passado pela oncogeneticista. Durante a internação, ela foi conversar comigo. E aí, no retorno, em 15 dias, eu colhi meu exame de sangue. Isso porque só na medicina privada, né? Então, acho que essa é uma realidade que a gente tem que, as entidades, eu acho que por isso que tem esse movimento aqui, Todos Juntos contra o Câncer, eu acho que é algo que a gente tem que universalizar, até porque o custo caiu muito, né? Isso que eu acho que a gente tem que ver. Quantos exames hoje são que o SUS propicia e que são de alto custos, né? Então, hoje você faz um teste, eu não sei dizer quanto que está hoje em valor de mercado, mas... 1.100 e 2.100. Então, eu paguei na época, porque meu convênio é de reembolso, eu lembro que eu paguei 2.500 na época, porque eu fiz aquele painel ampliado, né? Eu fiz mas, gente, eu sei que é caro, mas o SUS tem exames caros também, né? É o que eu penso. Eu acho que, na verdade, falta conscientização, falta plantar essa ideia. Vamos atrás. Temos que lutar por isso. Sim, mas eu acho que a gente pode plantar uma sementinha aqui como paciente também, né? Eu sei que existe um grande desafio e eu sei que esse é um ponto que dói. Dói muito. Mas tem muita gente incrível tentando fazer a diferença nesse momento. Obrigada por aplaudir. Mas dói muito, mas tem organizações, tem muitos lugares, muitos lugares e muitas pessoas tentando fazer a diferença nesse cenário. Então, se dói, se incomoda, se é algo que machuca, vamos atrás para unir força com a gente que está tentando fazer a diferença, sabe? Participação pública, né? Políticas públicas vai muito além de direita e esquerda, vai muito além do que a gente está vendo nas redes sociais. Política pública é um movimento lindo quando a gente entende de fato o que isso representa. Tem muita gente incrível tentando mudar esse cenário. E para isso acontecer de fato, a gente precisa de você que sente essa dor. Se dói, se incomoda, vem com a gente, sabe? Aceita esse convite, né, para poder fazer parte e poder fazer a diferença na vida de muita gente que está precisando de pessoas que têm esse incômodo, sabe? Para a gente conseguir fazer a diferença. E eu acho que nós, como médicos, temos também um papel muito importante aí. A nossa tentativa junto ao SUS já vem há muito tempo, né? Em 2016, a gente conseguiu pela primeira vez, eu fui à ANS no Rio de Janeiro para justamente incluir nos testes na saúde suplementar, e conseguimos, muito devagar, né? A gente inicialmente só para pacientes abaixo dos 35 anos, a nossa tentativa a cada vez que tem uma nova rodada é ampliar. E em relação ao SUS, várias tentativas foram até muito longe,
Então, no Rio de Janeiro, teoricamente, existe uma lei Angelina Jolie, que você deveria ter acesso ao BRCA1 e BRCA2, pelo menos. Em Minas, a mesma coisa. Há 3 anos atrás, foi aprovada essa lei. Isso foi efetivado? Não. Eu não conheço ninguém, nunca ouvi falar de ninguém que tenha conseguido pelo SUS, o que é um absurdo, né? Esse ano, agora, um mês atrás, a gente conseguiu uma publicação no Lancet com uma aluna de doutorado minha, que é uma publicação de avaliação econômica do quanto que o governo gasta, né, num tratamento, primeiro de tudo no teste genético, depois no tratamento e depois também comparado com o paciente que teve a mutação diagnosticada e que começou a fazer os exames de rastreamento. Não para BRCA1 e BRCA2, mas para o TP53, que eu falei para vocês, que é muito mais complicado de acompanhar, que inclui ressonância de corpo inteiro. Então, são 8 ressonâncias por ano. Gente, é muito mais barato o teste genético e o rastreamento do que esperar os nossos pacientes que têm a mutação ter o câncer, tratar e, infelizmente, alguns irem a óbito. Então, a questão toda é, agora, chegar junto à Conitec e conseguir essa liberação, como chama? Estudos como esse, né, publicações em revistas importantes como Lancet, vão trazer para a gente a possibilidade de chegar e dizer, bom, está tudo aqui provado por uma economista junto com uma oncologista e junto com uma geneticista. O que mais vocês querem? Pessoas falam para mim assim, mas não tem nem injeção de vez em quando no posto de saúde, como é que você quer fazer um teste genético que é tão caro? Não, a gente vai economizar dinheiro para o governo, para ele sim poder cobrir em outras áreas que estão também deficitárias. Então, assim, a gente precisa, junto com o Oncoguia, junto com outros grupos e médicos que se empenhem junto ao governo, ter essa possibilidade de trazer sim para o SUS, porque todo mundo tem direito de um teste genético. Eu acho que esse ponto que a Isabel colocou é fundamental, né? Você atuar na prevenção, na identificação daqueles indivíduos suscetíveis e promover saúde para essa população. Hoje, como oncologista, os meus tratamentos, inibidores de ciclina 4 e 6, imunoterapia, para a gente ter uma ideia, o custo, por exemplo, de um paciente que vai usar um imuno por dose pode chegar a 40, 50 mil reais. E essas medicações são feitas a cada 21 dias. Então, imaginar que um sistema único de saúde possa custear isso para a população como um todo, é muito difícil hoje em 2022. Então, do ponto de vista de racional, eu acho que é muito importante atuar, mesmo que o teste genético possa parecer muito sofisticado, tendo em vista a deficiência que nós temos, às vezes, para questões básicas, né, como acesso mesmo à mamografia. Quantas mulheres palpam o nódulo na mama e têm dificuldade de agendar o seu exame para fazer uma simples mamografia? Depois do resultado de uma biópsia, a gente sabe que o tempo para início de tratamento é fundamental para a cura. Às vezes o tempo é um limitante no SUS pelo excesso de volume. Então nós falamos de coisas básicas que precisam ser melhoradas no nosso Sistema Único de Saúde. Mas como médicos, a promoção de saúde, testes genéticos para identificar os suscetíveis, promoção de questões como eu coloquei na minha aula, né, de atividade física para a população, evitar tabagismo, combater, né, tratar aqueles indivíduos que têm o vício do cigarro, tentar combater o alcoolismo, promover saúde básica, acho que também é fundamental. E a parte genética, na minha opinião, entra como a saúde básica para aqueles indivíduos que têm indicação. Perfeito, gente. Uma outra pergunta que está um pouco relacionada a SUS também é como garantir o acesso a mulheres de baixa renda aos meios de rastreio, como, por exemplo, mamografia no SUS. Então, se vocês pudessem comentar sobre isso também um pouquinho. Eu acho que os testes de imagem para rastreamento, eles são acessíveis, eles existem no SUS. E a questão de você disseminar a informação também. Nós sabemos que tem sim disponível o exame, essas pacientes podem ter acesso. Acho que a questão de você organizar adequadamente como vai ser aquele fluxo das pacientes que têm mais necessidade, que precisam eventualmente ter acesso mais rápido ao exame, mas o que eu vejo também às vezes na população é um receio em relação ao exame. Quem nunca viu uma mulher que às vezes pode até ter um seguro de saúde e não quer fazer a mamografia por medo do resultado?
Eu se vejo, procurar, acha, né? se pessoal? procurar, acha. Então, muitas pacientes, muitas mulheres, né, têm medo de fazer a mamografia. Já foi disseminado mitos em relação ao exame que não fazem sentido nenhum, né, que a mamografia pode causar problemas, que expõe a mulher à radiação excessiva, que a compressão da mama pode oferecer algum risco para o parênquima mamário. Então, acho que essa questão de você desmistificar o exame também disseminar essa informação de que o exame é muito importante, independente de sintomas, ele é um exame que não vai causar nenhum dano, é importante. E claro que acesso ao exame, acho que isso é fundamental, mas felizmente nós temos mamografia no SUS. A gente não está falando de tomossíntese de ressonância de mama, que é para uma população muito específica, mas acho que é importante discussão, você desmistificar algumas questões e talvez trabalhar do ponto de vista operacional como você vai priorizar os exames para aqueles determinados grupos que têm elegibilidade. Perfeito. Agora uma pergunta para Evelyn, mas aí todas também estão convidadas, né? Eu vou juntar as duas em uma só, Evelyn. Como foi a tomada de decisão de ter filhos e optar ou não pela seleção de embrião? E como foi amamentar após o câncer de mama? Com parênteses aqui que amamentar não é fácil para ninguém, tá? Ninguém nunca amamentou. Bom, para conectar uma única resposta, acho que uma única palavra que define essas duas perguntas para mim foi o ressignificar. Eu tive que ressignificar a maternidade e eu tive que ressignificar a amamentação. Então hoje, se a gente parar para conversar e eu explicar para vocês, eu não amamento, eu não tenho as duas mamas, eu não tenho esse elo que muitas vezes eu ouvi no meu processo e foi muito difícil. O único elo de amor verdadeiro que a mãe tem para dar para o filho, e eu não tinha isso, né? Eu ouvi isso na maternidade. Eu ressignifiquei isso porque a conexão que eu tenho com meu filho neste momento que eu amamento meu filho com a mamadeira, ela é muito especial. Que saudade que eu tô disso. Ela é muito especial, porque a gente criou um ritual nosso. E eu vejo isso de uma forma tão bonita. Por exemplo, eu vivi o processo de fertilização com o meu marido, tornou com que a surpresa, as dores e as delícias do processo de maternidade não fossem vivenciadas só por mim. Então, quando o médico ligou para a gente para contar que eu tinha um positivo, né? A gente tinha feito uma fertilização, eu tinha perdido, eu já sabia que era uma menina, e a gente construiu toda a história, toda a narrativa em cima da Cecília, que eu acabei perdendo. Mas quando veio, né, no segundo tratamento positivo, eu vivi essa surpresa com o Jota. E eu vivo a amamentação com o Jota. Né? O Jota amamenta o Bento da mesma forma que eu amamento, e a conexão que a gente gera com o Bento é tão especial quanto a amamentação do leite materno. Né? Então eu aprendi a ressignificar isso. Falar da fertilização e da escolha do embrião é um processo que eu já queria deixar para todos vocês, que não existe certo ou errado, tá, gente? Existe o que é bom para cada mulher. O que foi bom para mim naquele momento, e eu estava até conversando com você sobre isso nos bastidores, né? Se fosse mais acessível, a gente está falando de um universo, gente, o custo para, isso há 2 anos, mas o custo para avaliar um embrião, para saber se ele é portador de uma mutação genética, ele é muito alto. Né, para quem está num cenário de fertilização. Né? Então, isso é outra coisa que a gente podia lutar muito para ser diferente, para que seja acessível a ponto da mulher que não consegue conviver com fantasminha do BRCA no ouvido, porque não escolheu um embrião geneticamente ali, né, com todas essas especificações, ele é um preço que pode ser mais ajustável para que essa mulher tenha mais conforto na decisão dela. Do nosso ponto de vista, o que funcionou para a gente naquele momento, e aí eu posso dizer que amanhã pode não ser a mesma coisa, mas naquele momento o que funcionou para a gente, minha mãe faleceu, então eu não tenho esse elo, essa rede de apoio maternal, né, de ter um colo de mãe para correr e falar, me ajuda. Mas naquele momento a gente estava conversando, eu e o Jota, eu estava cozinhando, e eu olho para trás e ele está chorando. E eu olho para ele e falo, por que você está chorando? E ele falou assim, porque eu fiquei pensando que se fosse dada para sua mãe a escolha de tirar você, ou não ter você, ou selecionar alguém que não fosse você, você não estaria aqui vivendo
com o propósito que você vive, fazendo as coisas que você faz e sendo a pessoa que você é. E eu não estaria aqui com você, eu estaria com outra pessoa. E eu não consigo imaginar não estar com outra pessoa que não seja você. E naquele momento aquilo deu muita paz pra gente. Mas para alguém que vive na outra margem do rio, que é aquilo, poxa, eu gostaria de selecionar, eu não quero um embrião mutado, eu não quero essa escolha, né, de conviver com medo de olhar para o meu filho e pensar que ele pode desenvolver câncer, e a culpa, porque eu ouvi isso também, né? Se você não escolheu o embrião e ele tiver câncer no futuro, você não vai se sentir culpada, porque você podia ter mudado a vida dele. E aí eu fiquei pensando, né? E é o que me dá paz hoje. A ciência todo dia tem uma novidade. O Bento, quando for olhar para ele daqui a pouco, né, no futuro, graças a vocês, a história vai ser totalmente diferente da minha. Né? Provavelmente ele vai ouvir um monte de coisa que eu não ouvi na época que eu soube que eu era mutada. Então, ao mesmo tempo, eu sinto muita confiança na minha decisão graças a vocês. Então, eu sei que quando a hora dele chegar para ver se ele é um embrião, se ele é uma pessoa mutada, eu sei que vai ter uma pessoa incrível como você para cuidar dele quando esse momento chegar. Só da oncologia, eu acho que um ponto importante que já foi muito estudado também em relação à segurança da gravidez nas mulheres que têm mutação, e já está super estabelecido que as mulheres podem engravidar também após o tratamento, e isso às vezes também é um conhecimento que às vezes o médico que não se atualiza não vai ter. Então também que a gente tem que lutar para que esse conhecimento seja difundido, né? As mulheres que têm mutação, superaram um câncer e desejam ser mãe, elas têm todo o direito e não correm mais risco por isso, por conta da gestação. E tem o medo dos hormônios também, né? Quando você faz a fertilização in vitro, né? Muitos médicos desconhecem que não há problema. Você pode fazer todo o ciclo de hormônios para fazer a fertilização in vitro, mesmo com BRCA1, com BRCA2, né? E que isso não vai ter problema nenhum, aumentando o teu risco. Então, resumindo, o que a gente precisa mesmo é conhecimento e de se unir, porque juntos a gente consegue ser mais forte aí e lutar para todas essas aquisições, né? Tanto no SUS quanto no privado, mas basicamente na jornada da paciente. Pessoal, nosso tempo acabou. Queria agradecer imensamente, destacar, além das médicas, que a gente teve uma narrativa escrita que estava projetada ali, mas que vocês vão receber também, quem se cadastrou vai receber, que é um resumo gráfico de tudo que foi discutido hoje aqui. Nossas médicas estão à disposição aqui para dúvidas após a sessão e muito obrigada.